Bom, gente, então vamos começar, tá? Esses aqui são os moldes que vocês vão encontrar. Sempre que todas as aulas que a gente faz aqui no nosso canal, nós deixamos então uma foto do molde que eu estou usando na aula lá no nosso blog. Então vocês podem ir lá olhar e visualizar o molde que eu usei aqui na aula. Depois na nossa loja online, eu vou vender os moldes de todos esses personagens aqui. Então a gente tem aqui o Homem-Aranha, o Hulk, a Mulher Maravilha, tem um unicórniozinho, então, o Batman, né? Então, tem todos esses moldes, são no total de 8 personagens, tá? Tanto em PDF como pelo correio. Vocês podem entrar lá, www.daniartecristã.com.br e adquirir os moldes se vocês quiserem. Como vocês vão fazer? Os moldes vão assim na folha 4, ó, desse jeitinho aqui. E aí, vocês vão recortar o molde, tá? Vão cortar dessa forma como eu fiz aqui, ó. Ele tava assim, tá, na folha. E aí eu fui lá e cortei o top e cortei as orelhinhas. Porque nós vamos fazer com cores diferentes, tá? Então, qualquer um desses que vocês forem fazer, o processo de confecção é o mesmo. Vocês cortem e coloquem as cores respectivas aqui, tá? Então, para nós fazermos esse que a gente vai fazer hoje, que é da Minnie, eu cortei o top, que vai ser vermelho, as orelhinhas que vão ser preta. Peguei um feltro vermelho, coloquei o molde em cima e cortei o formato ali do top. Aí, cortei o formato das orelhinhas, tá? Aqui eu não preciso recortar bem certinho, porque eu vou vir depois com a orelha, ó, e colar em cima. Eu vou vir depois com o laço e colar em cima, tá? E também cortei essa parte aqui embaixo, o olhinho da nossa Minnie. Então, cortei um pedacinho aqui pra gente fazer o olhinho. Então, vai ficar assim, com um lacinho aqui em cima. O que eu vou fazer agora, então, em primeiro lugar? Eu vou passar cola nesse nosso feltro e vou colar bem certinho aqui. Aqui está coladinho. Agora nós vamos precisar de um pedacinho de plástico cristal, tá? Aqui eu tenho 15 centímetros por 7 centímetros de plástico cristal. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar um viés aqui dos dois lados, ó, pegar esse viés pronto mesmo. E vou cortar 2 pedacinhos. E vou colocar aqui, ó, esse viés, tá? Dobradinho no meio. Vou costurar dos dois lados, fazendo um acabamento nas laterais desse plástico. Então, ele vai ficar dessa forma, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai preparar a máscarazinha em si, tá? Vocês vão receber também esse molde aqui, que é o moldezinho da máscara. Então, vocês vão precisar de 4 vezes, ó, 4 vezes esse molde. Nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar um sobre o outro. Se tiver frente e verso, é direito com direito, tá? Ó, assim, tá? E aí, nós vamos passar uma costura aqui, nessa parte mais arredondada. Bom, gente, então, costurei aqui e aqui. Vai ficar assim, ó, quando a gente abre, ele vai ficar nesse formatinho, ó. Vai ficar assim. Então, nós vamos ter 2 desse aqui. Essa parte que é a mais bicuda, ó, a parte que levanta mais, ó, tá vendo que essa parte é menos bicuda, essa parte é mais bicuda. Aqui fica, a mais bicuda é pra cima, tá? Vai ser sempre onde vai ficar o nariz. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar aqui o nosso plásticozinho cristal, que a gente fez o acabamento. Vamos posicionar aqui onde fica o nariz, tá? Nós vamos fazer assim, acompanhando ali o biquinho, ó, tá? E nós vamos fazer uma costura, nós vamos costurar aqui com um pezinho de máquina para fixar o plástico cristal na parte direita, ó, a costura tá lá atrás, tá? Na parte direita da nossa máscara. Vamos fazer assim, vamos passar uma costura aqui prendendo um no outro. Bom, gente, então aqui, ó, prendi aqui, tá? Ficou assim, dessa forma. Agora, nós vamos pegar a outra parte, com o direito aqui de frente pro plástico, ó.
dessa forma. E aí agora eu vou costurar em toda a circunferência, eu vou fechar, deixando um pedacinho aqui embaixo pra gente poder desvirar, tá? Vamos costurar tudo aqui na circunferência. Só que antes de costurar aqui na circunferência, nós vamos colocar o elástico, tá? Antes de fechar aqui, porque vocês já entenderam, né, que nós vamos fazer a costura em toda a circunferência. Mas antes disso, nós vamos posicionar o elástico, ó. Vou fazer uma voltinha assim e vou posicionar aqui, ó, as extremidades aqui pra fora, ó. Assim, dessa forma, tá? Ó, vai ficar assim, com as extremidadezinhas aqui pra fora. Tem 17 centímetros de elástico aqui, tá? Porque é infantil essa nossa máscara. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então, na hora que nós estivermos costurando toda a circunferência, vocês não podem esquecer de colocar o elástico. Agora sim, nós vamos fazer toda a circunferência, costurando toda a circunferência, deixando um pedacinho aqui pra gente desvirar. Bom, gente, então, ó, costurei toda em volta, deixei aqui, ó, o elásticozinho pra dentro, tá? Agora nós vamos desvirar. Pra aquele buraquinho que eu deixei ali, a gente vai desvirar. Vai puxar tudo pra fora. Puxa com cuidado, né, pra não estragar o plástico. E vem puxando. Ó, e ele vai ficar assim, tá? Eu sugiro que vocês passem agora mais uma costura para fazer um acabamento aqui na partezinha da máscara, para ele ficar bem assentado, para ficar bem bonitinho. Agora, depois dela prontinha essa parte aqui, nós vamos simplesmente costurar a parte de cima nesse plástico cristal aqui. Nós vamos posicionar assim e vamos passar uma costurinha aqui, fixando a parte das orelhinhas na nossa máscara. Gente, todos os modelos, todos são feitos assim. Essa parte vai ser sempre igual, sempre. E aí depois você vai ver com a parte do molde em si, né, do molde ali do personagem em feltro, e vai posicionar aqui em cima e costurar. Então é bem simples, bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma de fazer essa máscarazinha. Bom, gente, aí no final, tá? Pra dar mais uma graça pra essa nossa peça, eu fiz aqui um zigue-zague, onde, ó, no nosso molde, ele tem esses desenhos aqui, tá? Então, pra dar um ar de laço mesmo, eu fiz um zigue-zague, ó. Bem ali, eu risquei, né, com caneta e depois passei em cima um zigue-zague pra fazer aquele formato do laço e pra ficar mais bonitinho, tá? Então, essa aqui é a nossa peça de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É bem simples, bem fácil de fazer. O custo também não é muito alto, ele vai ficar assim na parte de trás, ó. O custo não é muito alto, tá? E dá pra fazer bem tranquilo com o material que a gente tem aí em casa. As crianças amam essa peça e ela é de uma excelente vendagem, tá, gente? É isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos.